722 a.C. O Reino do Norte de Israel, que havia existido por 200 anos, que tinha 10 das 12 tribos e 80% da população. As terras mais férteis, deixou de existir. Não foi apenas conquistado, foi apagado. Samaria, a capital, caiu após 3 anos de cerco. 27.290 israelitas foram deportados para a Síria, e nunca mais voltaram. Eles se tornaram as 10 tribos perdidas. E em seu lugar, o Império Assírio trouxe povos estrangeiros que se misturaram com os poucos israelitas que restaram. E nasceu um povo híbrido, os samaritanos. Mas isso não foi acidente. Não foi apenas superioridade militar assíria. Foi uma profecia. Por 200 anos, os profetas já haviam avisado. Elias, Eliseu, Amós, Oséias. Todos disseram a mesma coisa. Se vocês não se arrependerem, serão destruídos. E o reino do norte, Israel, não se arrependeu, e foi destruído como profetizado. Para entender a queda de Samaria, precisamos entender os 200 anos que a precederam. Desde Jeroboão até Oséias, o último rei, o reino do norte tiveram 19 reis. E o julgamento bíblico sobre todos eles foi territorialmente. Israel estava encolhendo. Síria, Damasco ao norte tomava cidades. A Assíria ao leste avançava, e Judá ao sul ocasionalmente invadia. A nação estava podre, bezerros de ouro oficiais desde Jeroboão, e templos de Baal, desde Acabe de Jezabel, bosques de Azerá, prostituição cultural, sacrifícios humanos em momentos de crise, adoração a Yahweh, Baal e deuses locais, e um sacerdócio corrompido, ricos tomando terras de pobres através de dívidas, sistema corrupto, os juízes aceitando suborno, pesos e medidas falsas, fraude comercial, opressão de viúvas, órfãos e estrangeiros, luxo obsceno da elite e pobreza extrema das massas, escravidão por dívida nas 9 dinastias em 200 anos, golpes de Estado constantes, assassinatos políticos normalizados, alianças internacionais instáveis, ora Síria, ora Egito, nenhuma continuidade administrativa, e durante todos esses 200 anos, Deus enviou profetas, não apenas um ou dois, foram dezenas. Elias confrontou Acabe, Eliseu operou milagres, Amós denunciou injustiça social, Oséias expôs apostasia religiosa, e todos disseram a mesma coisa: convertei-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos. Mas se não ouvirdes, sereis destruídos. Mas Israel não ouviu, e o julgamento se aproximava. Após a queda de Samaria, o autor de 2 Reis fez uma autópsia teológica. Ele listou exatamente por que Israel caiu, e não foi apenas porque eles eram maus. Ele foi específico e sistemático, porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, e temeram outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Deus os tirou da escravidão no Egito, deu-lhes terra, liberdade e identidade nacional. Mas eles temeram outros deuses, adotaram práticas das nações que Deus expulsou. Sacrifícios humanos, queimar filhos no fogo, prostituição cultural, adivinhação, feitiçaria, necromancia. Se tornaram iguais aos pagãos que deveriam substituir. Construíram altos altares em montes, em todas as cidades, de Torre de Atalaia até cidade fortificada. Queimaram incenso como as nações pagãs. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro em 930 a.C., por 200 anos. Nenhum rei os removeu. Era pecado fundacional do reino, e todos os reis andaram nele, desde Acabe de Jezabel. Baal era adorado oficialmente. Azerá, deusa da fertilidade, tinha bosques sagrados. Prostituição cultural era normalizada. Sacrifícios humanos em momentos de crise. Deus enviou profetas repetidamente. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Mas eles endureceram a cerviz. Não creram no Senhor. Perseguiram e mataram os mensageiros. Rejeitaram estatutos e aliança de Deus. Desprezaram advertências dos profetas. Quebraram todos os mandamentos. Mas Deus não destruiu o reino do norte Israel diretamente. Ele usou o instrumento humano, o Império Assírio. E a Assíria não era um império comum. Era a máquina de guerra mais brutal da antiguidade. Um exército profissional permanente, com tecnologia de ferro superior. Carros de guerra com lâminas nas rodas. Torres de cerco móveis. Arietes, para derrubar muralhas. Arqueiros montados com cavalaria. Táticas de terror psicológico. Empalamento de prisioneiros vivos. Decapitação em massa. Esfolamento de líderes rebeldes. Pilhas de crânios, como aviso. Queima de cidades conquistadas. O objetivo era terror que impede rebelião. Política sistemática de deportação. Povos conquistados eram removidos de suas terras, reassentados em regiões distantes do império. O objetivo: destruir identidade nacional, impedir rebelião organizada, criar dependência do império.
Após deportar a população original, a Síria trazia povos de outras regiões conquistadas, misturava etnias, línguas, religiões, criava sociedade híbrida, sem coesão, impossível organizar resistência. Tiglat, em 745 a 727, invadiu Israel, conquistou a Galileia e a Transjordânia, deportou a população e Israel perdeu 2/3 do território. Ficou apenas a região central, ao redor de Samaria. Salmanasar iniciou o cerco de Samaria em 725. Oséias, rei de Israel, havia se rebelado, parou de pagar tributo, buscou aliança com o Egito. A Síria respondeu com aniquilação. Sargão II, em 722 a 705, completou a conquista de Samaria. Salmanasar morreu durante o cerco. Sargão assumiu e finalizou a destruição. Deportou 27.290 israelitas, número registrado em anais assírios. Trouxe povos da Babilônia, Cuta, Eiva, Ramate e Sefarvaim. Israel, como nação do Reino do Norte, deixou de existir. Samaria não caiu da noite para o dia, de jeito nenhum. A cidade era uma verdadeira fortaleza, construída no alto de uma colina, com muralhas duplas, cisternas de água e enormes armazéns de comida. Era uma posição defensiva espetacular e por isso resistiu por 3 longos e agonizantes anos. Vamos voltar no tempo. Primeiro ano do cerco, 725 a.C. A Assíria chega e cerca completamente Samaria. Ninguém entra, ninguém sai. Todas as rotas de suprimentos são cortadas. Eles até constroem uma muralha de cerco em volta da cidade. O objetivo era claro: matar o povo de fome até que se rendessem. Segundo ano, os estoques de comida já estão no fim. O racionamento é severo. Com a falta de saneamento, as doenças começam a se espalhar. O moral do povo está lá embaixo, mas eles ainda resistem, na esperança de que o Egito venha ajudar. Terceiro ano, a situação é desesperadora. A fome é extrema. Existem relatos horríveis de canibalismo, algo que infelizmente acontecia. Em cercos tão longos, as doenças matam mais gente que a própria guerra. E o socorro do Egito nunca chegou. A resistência finalmente desmorona. Em 722 a.C., o fim. As muralhas são rompidas. Os assírios invadem a cidade, massacram os defensores e saqueiam tudo. O rei Oséias é capturado e preso. E então Sargão II, o rei assírio, manda registrar sua grande vitória. Ele escreveu: Samaria eu sitiei e conquistei 27.290 pessoas que nela habitavam. Eu levei cativas. Esse número 27.290 é muito específico. Não é uma estimativa, era um registro administrativo, porque o Império Assírio era extremamente burocrático. Eles contavam tudo. Essa foi a queda de Samaria e o início do fim para as 10 tribos do norte de Israel. E então começou a deportação. 27.200. A elite, os artesãos, os líderes e os guerreiros, todos foram levados para a Síria e nunca mais voltaram. E o rei da Assíria os levou cativos e os fez habitar em Hala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, mais de 1.000 quilômetros de distância, em regiões completamente diferentes, sem comunicação com Israel, sem possibilidade de retorno organizado e misturados com outras populações deportadas. Mais de 1.000 quilômetros de distância de Israel, sem rotas comerciais diretas, viagem de meses a pé, impossível para a população civil. A Síria misturava intencionalmente os deportados, os israelitas, medos, babilônios e outros, casamentos mistos e identidade nacional diluída em 2 a 3 gerações. Sem o Templo de Jerusalém, território de Judá, sem o sacerdócio levítico organizado, sem a estrutura religiosa, sincretismo com as religiões locais. Em 2 a 3 gerações, deixaram de ser israelitas reconhecíveis. Quando Judá foi exilado para a Babilônia, em 586 a.C., eles voltaram 538 a.C., porque mantiveram a identidade, os profetas e a esperança. Mas Israel, as 10 tribos do norte, sem profetas, sem liderança, sem coesão, simplesmente desapareceram da história. E assim nasceu o mistério das 10 tribos perdidas. Elas não foram extintas. Seus descendentes existem, mas não como israelitas, como medos, persas, assírios, babilônios. A identidade nacional foi apagada. O reino do norte de Israel deixou de existir como nação independente. O que restou foi: Samaria se tornou capital de província assíria, governador assírio, guarnição militar assíria, impostos indo para Nínive. Israel havia se tornado colônia. As 10 tribos do norte, Efraim, Menasses, Issacar, Zebulun, Azer, Naftali, Dan, Gade, Ruben, Simeão, foram deportadas e dispersas pelo Império Assírio, e nunca mais retornaram como entidade coletiva. Alguns foram assimilados,
Outros mantiveram identidade por gerações. Apenas Judá e Benjamim do Reino do Sul permaneceram, e da mistura de israelitas remanescentes com povos reassentados da Babilônia, Cuta e outros povos surgiram os samaritanos. Eles adoravam Yahweh, mas também deuses pagãos. Eles aceitavam a Torá, o Pentateuco, mas rejeitavam profetas posteriores. Eles construíram um templo rival no Monte Gerizim, e por isso, séculos depois, no tempo de Jesus, judeus e samaritanos se odiavam. A mulher samaritana no poço disse a Jesus: os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque os samaritanos eram vistos como impuros, descendentes de mistura proibida. E Judá, o Reino do Sul, observou a tudo. Eles viram Israel ser destruído, viram a deportação, viram o fim de uma nação. E profetas como Isaías e Miqueias avisaram: se vocês não se arrependerem, o mesmo acontecerá com vocês. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim. Eis que o Senhor tem um homem valente e forte, para derrubar e pisotear essa soberba, como uma tempestade ou saraiva destruidora. Isaías profetizou a queda de Efraim, o reino do norte, antes de acontecer, e depois usou como aviso para Judá. Mas Judá também não ouviu, e 136 anos depois, em 586 a.C., a Babilônia faria com Jerusalém o que a Síria fez com Samaria. A poderosa máquina de guerra síria conquistou Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel. A Bíblia em 2 Reis narra uma deportação em massa e o reassentamento de estrangeiros, dando origem aos samaritanos. Mas o que a arqueologia realmente nos diz sobre esse evento cataclísmico? Vamos escavar a verdade. As escavações em Samaria revelam um cenário complexo. Encontramos, sim, evidências de destruição, camadas de cinzas e escombros que apontam para uma conquista violenta. Contudo, a destruição não foi total. Muitos edifícios da Idade do Ferro continuaram a ser usados, sugerindo que a vida, de alguma forma, prosseguiu. Isso desafia a ideia de uma aniquilação completa da cidade. O próprio conquistador, o rei assírio Sargão II, nos deixou um registro crucial. Ele se gaba de ter deportado 27.290 israelitas. Embora seja um número significativo, ele representa apenas uma fração da população total do reino, estimada em centenas de milhares. Isso sugere que a deportação não foi universal, mas sim seletiva, visando provavelmente a elite, a realeza. Os militares, os escribas e os artesãos qualificados eram eles que representavam a maior ameaça de rebelião e possuíam as habilidades que o Império Assírio podia explorar. Relevos assírios encontrados nos palácios de Sargão corroboram essa ideia. Eles retratam longas filas de cativos israelitas, mas também mostram a vida continuando nas cidades conquistadas sob o domínio assírio. A política assíria era pragmática: remover a liderança para quebrar a espinha dorsal da resistência, mas manter a população camponesa para trabalhar a terra e pagar impostos. Destruir completamente a base produtiva não seria inteligente para o império. E quanto ao reassentamento, a arqueologia confirma a chegada de novos povos. Encontramos cerâmicas e estilos arquitetônicos típicos da Mesopotâmia e da Síria, misturados com a cultura material local israelita. Isso indica que grupos estrangeiros trazidos pelos assírios de outras partes do império se estabeleceram na região, exatamente como a Bíblia descreve. A cultura que emerge é um híbrido, uma fusão do local com o estrangeiro. Alguns estudiosos, conhecidos como revisionistas, argumentam que a deportação foi um evento menor, exagerado pelos escribas bíblicos para fins teológicos. Eles apontam para a continuidade da vida e da cultura material local. No entanto, essa visão ignora as evidências assírias e a clara mudança demográfica e cultural que ocorreu. A arqueologia não mostra uma deportação em massa de toda a população, mas também não a nega. Em vez disso, ela a refina. Quando unimos as peças do quebra-cabeça, os textos bíblicos, os registros assírios e os achados arqueológicos, a queda de Samaria não foi um apagamento total, mas uma decapitação estratégica do reino. A arqueologia, portanto, não contradiz a Bíblia, mas a complementa, oferecendo uma visão fascinante e detalhada de um dos momentos mais decisivos da história de Israel. A queda de Samaria foi uma transformação civilizacional, e as consequências ecoaram por séculos. Consequências imediatas: extinção do Reino do Norte. O Reino do Norte deixou de existir como entidade política. Samaria tornou-se uma província assíria, com um governador nomeado, e o tributo era pago diretamente à Assíria. Milhares de israelitas do norte fugiram para Judá, se refugiaram em Judá antes da queda. A população de Jerusalém explodiu, crescendo 5 vezes. Eles trouxeram suas tradições, textos e memórias, e Judá tornou-se o repositório da memória de todo o Israel. Profetas como Isaías e Miqueias usaram-na como um aviso:
Isso gerou reformas religiosas temporárias em Judá. Consequências de longo prazo. 700 anos antes de Cristo. O nascimento dos samaritanos. Uma população mista de israelitas remanescentes e estrangeiros surgiu. Sua religião era híbrida, misturando a adoração a Yahweh com sincretismo. Eles construíram um templo rival no monte, e os judeus os consideravam impuros. Uma hostilidade que durou além da época de Jesus. Gerações de especulação surgiram sobre onde estão as 10 tribos perdidas, mas a realidade é que foram absorvidas, não extintas. Seus descendentes existem, mas não como israelitas. Com o norte destruído, Judá tornou-se o único representante de Israel. Jerusalém, a única cidade santa, e seu templo, o único templo legítimo. O judaísmo como o conhecemos, nasceu dessa centralização. A queda de Samaria citada por profetas posteriores, como Jeremias e Ezequiel. Nações, organizações e até indivíduos colapsam quando ignoram avisos, normalizam corrupção e rejeitam fundamentos morais. E você? Onde você está ignorando avisos? Quais profetas você está ignorando? Quem na sua vida está te avisando sobre o caminho destrutivo que você está tomando? Você está normalizando a corrupção? Israel teve 19 reis corruptos. Cada um tornou a corrupção mais normal. Que pecado você está normalizando por repetição? Você está confiando em Egito em vez de Deus? Israel buscou aliança com o Egito em vez de se arrepender. Em quem você está confiando em vez de obedecer a Deus? Você está em cerco. E não percebe? Samaria resistiu 3 anos, mas estava condenada desde o início. Que situação você está resistindo quando deveria estar se arrependendo? Qual será o seu legado? Judá deixou legado de preservação. Israel teve 200 anos de avisos, dezenas de profetas, centenas de oportunidades de arrependimento. Mas cada geração disse: não vai acontecer conosco. Reis como Ezequias e Josias fizeram reformas, e Deus deu mais tempo. Deixe nos comentários qual profeta você está ignorando, e você está disposto a ouvir antes que seja tarde demais? Se esta análise te confrontou, inscreva-se, ative o sino, compartilhe com alguém que está ignorando avisos que podem salvá-lo.